Bastante, bastante. Preocupado? Não, ainda não. Gratidões. Sim, é muito bom, é um que E complementa. o Jamil trabalha com você? É isso? Não, eu faço parte da associação também e eu sou comerciante. Comerciante. É, Ele tem um comércio do quê? eu vendo várias coisas na internet, né, no Mercado Livre, Uhum, e também vendo pelo WhatsApp, pelos outros marketplaces. Mas assim, coisas, não sei, eu tive loja física de roupas, né, e tênis, uhum. e agora eu estou só na internet. E na internet você vende de tudo ou continua no mesmo ramo? Não, Ah, continuo nesse ramo, mas eu estou expandindo agora para produtos de outro segmento de cachaça, umas coisas assim. entendi. Olá, boa noite, boa noite Boa Noite. noite, Mara. a todos. Boa noite. Entendi, entendi. E o local vai ser em Franca, na região de Franca. Entendi. O Heitor é sempre. Tiago, você já conheceu o Heitor, então? O Heitor é o É, nosso Rio Mirim. ele me deu uma palestra aqui. Que bom, que bom. Tiago, primeiro te agradecer, viu? Muito obrigada por aceitar participar. Olá, Jamil! Olá, Mara! Olha só, mal educada aqui, que não chega cumprimentando a todos, né? Tudo bem, Mara? Jamil, boa noite. Tiago, em primeiro lugar, te agradecer muito, viu? Aceitar participar aqui conosco. Quinta das Consciências é uma parte da Rio Mini que a gente tem muito carinho e eu tenho certeza que você vai poder colaborar bastante conosco aqui, né? Ô Rita, por favor, também interrompendo, o professor, ele estava numa ligação lá, num compromisso, você consegue dar uma ligadinha para ele falar que a gente já está online, por favor? E, tá, obrigada, viu? Então, que bom. E aí, Tiago, é o seguinte, nós somos a Humane City, nós somos uma associação que é formada pela sociedade civil, né, como na maioria das associações, e Uhum, nós estamos aqui para colocar em prática uma política de desenvolvimento com planejamento sistemático e estratégico, certo? O que é isso? É o que toda cidade, todo estado, todo país deveria ter. O político, quando ele entra, ele deveria colocar em prática uma política de desenvolvimento. E como eles não o fazem, resolvemos entrar nós em campo e fazer. Nós somos aquelas pessoas, aquele cidadão que cansou de ficar sentado no sofá esperando que os políticos, que os órgãos públicos fizessem algo por nós, entende? E entendi. aí eu tive a alegria de conhecer o professor Elias há algum tempo atrás, né, há um pouco mais de 2 anos, e e aí, há cerca de 2 anos, mais ou menos, né, eu conheci ele faz 2 anos e meio, ele me apresentou essa política de desenvolvimento, eu achei sensacional, e aí nós iniciamos aí a formação dessa associação. Agora nós já estamos no momento que já estamos, assim, o livro, essa política de desenvolvimento, ela inclui não só a construção de um bairro,
que vai ser um bairro assim construído para ele ser autossustentável, inclusive, né, em alimento, água, energia, vai receber a mais alta tecnologia, vai ter um distrito, não é nem um distrito industrial, é um parque tecnológico, e ele vai abrir tudo que tem numa cidade. Uma cidade tem educação, tem cultura, tem esporte, tem lazer, tem o transporte próprio. Então, nós vamos funcionar meio como um condomínio, e nesse condomínio, além da construção desse bairro, nós vamos também, a nossa cidade ela vai nascer com uma filosofia para a vida urbana, certo? E expansão de consciência e mudança de mentalidade. Então, o professor Elias sempre nos ensina que o homem deve ser não só criatura, ele deve ser um criador. Então, é isso, nós estamos aqui para fazer uma movimentação para um desenvolvimento em todos os sentidos. E hoje vocês já têm site, Instagram para divulgar? Nós estamos no momento em que nós estamos também registrando a marca Rio-Mini, para iniciar essa parte, esse trabalho de divulgação. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Tudo bem, professor? Boa noite. Não estou ouvindo, Gabi. Boa noite, professor. O senhor não está ouvindo? Não está ouvindo. Eu acho que ele não está ouvindo. Acho que é isso. Tem um pessoal diferente entrando, Rita? Ou será que... O Thiago convidou alguns, Thiago? Convidei. Tem a Stephanie, que é minha esposa, a Patrícia também, que é amiga nossa aí da clínica. Obrigada, muito obrigada, viu, por ter convidado a outros. Então, é isso. E aí nós estamos iniciando, a situação das redes sociais é essa, né? Existe todo um cuidado, porque o Rio-Mini City é um projeto pioneiro, que vai, inclusive, servir de modelo para outras cidades. Então, nós estamos tomando esse cuidado, inclusive, com essa parte das divulgações, antes que saia o registro da marca, certo? Vou te apresentar, vamos ver se ele está com áudio. Eu não sei se o professor Elias me ouve. Eu acho que ele saiu e vai entrar novamente, algo assim. Elias Mota saiu, ele deve sair e entrar novamente, vamos ver. E hoje a associação está com volta de quantos membros? Nós estamos com um pouco mais de 100 membros. Um pouco mais de 100 membros inicialmente, e essa política de desenvolvimento ela vai ser colocada em prática por nós mesmos, né, a sociedade, o cidadão, e com orientação de um conselho técnico científico que é de pessoas assim especialistas, né, fazem parte da rede de contato do professor Elias, pessoas que estão aí renomadas, que estão espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil também, mas quem vai colocar a mão na massa somos nós mesmos, a sociedade civil, formando comissões, né, comissão de esporte, de saúde, comissão da agricultura, aí dentro de cada área você escolhe a comissão que você quer participar. O primeiro passo é estudar o passado, o presente e o futuro, quais são as tendências mundiais da sua área. Depois disso, você fala qual é o seu projeto, o que você tem vontade de fazer. Vão chegar grandes incubadoras para te ajudar a montar o seu projeto e montar um plano de negócios. Aí nós vamos atrás desses recursos, tanto públicos quanto internacionais e também privados, para colocar os projetos em prática, e depois as aceleradoras vão nos acompanhar aí por algum tempo para que possamos formar a sociedade, uma sociedade civil desenvolvida e planejada. Acho que o professor Elias entrou novamente. Vamos ver se ele, para que você possa conhecê-lo. Sim, estou ouvindo. Que bom. Não sei já se vindo estão me ouvindo já. Sim, senhor, agora estamos ouvindo, sim. Estamos sim. Que bom. Rosane, boa noite. Quem mais? A Patrícia, a Stephanie, que é a esposa. Muito obrigada, viu, por estarem aqui conosco. O Jamil já cumprimentei, Tiago e Mara. Professor, esse é o Tiago, né? Ele está aqui conosco, se o senhor quiser cumprimentá-lo, falar com ele. Sim. Seu Tiago, é uma satisfação conhecê-lo, apesar de não ser pessoalmente, é como se fosse, né? Seja bem-vindo, conte conosco aqui, e nós agradecemos antecipadamente aí essa sua palestra, que para nós é muito importante. Nós estamos procurando
não só planejar uma nova cidade, não só criar uma Human City Association, mas também levar essas pessoas a compreenderem melhor o próprio conceito de ser humano, conceito de homem, não é? E o conceito de sociedade, ao mesmo tempo o de mundo, de história, de consciência histórica, né? Para que a pessoa possa não só viver como uma criatura no ambiente urbano novo, mas também como co-criador. Então, essa é a nossa meta, que as pessoas comecem a entender um pouco mais do seu próprio cérebro, um pouco das neurociências, para que eles possam ter mais consciência, que a gente chama de consciência histórica. Entende? Então, nós queremos uma cidade com uma filosofia para a vida urbana. É isso que nós queremos construir e nós, desde já, agradecemos a sua participação. Muito obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo. Disponha. Prazer conhecê-lo. Igualmente. Eu vou olhar aqui para cima, somente porque eu estou na televisão aqui também, ligada à palestra, entende? E não se preocupe com o número de pessoas que estão participando ativamente nesse instante, mas isso depois é colocado em todas nossas redes sociais, especialmente no grupo do WhatsApp, e todas as pessoas vão ter acesso à sua palestra. Muito obrigado mais uma vez. Disponha. Obrigado. Tudo certo. Sou de São Paulo. São Paulo, capital. Tá bom. Tá bom. Prazer conhecê-los, né? Então, como vocês já observaram aí, meu nome é Thiago Kaufmann, um pouquinho diferente o sobrenome, né? Eu trabalho com o Washington, não sei se vocês conheceram ele esteve aqui, eu acho que umas 3 semanas, né? Que ele também deu uma palestra. Eu trabalho com ele ali também na clínica. Hoje eu atuo como psicanalista e grafólogo. E recentemente também eu me formei em neuropsicologia, né? Tá aí também um tema que me fez trazer aqui hoje. Então vou trazer aqui um tema, né, que é os traumas, né? Como que esses traumas eles vai afetar o desenvolvimento cerebral. Eu coloquei uma imagem aqui interessante, que é o cérebro, e do lado aí como se fosse um cérebro de um computador, justamente porque o nosso corpo funciona como um computador, inclusive o cérebro, né? O computador ali, ele armazena várias informações, tem vários tipos de processamento, e o nosso cérebro não é diferente, né? Da mesma forma que a máquina, a inteligência artificial aprende, né, com a inteligência, nós também aprendemos e continuamos a aprender no decorrer da vida. Então, vamos falar um pouco então deste tema. E referente às perguntas, eu prefiro deixar abrir para o final, né? Assim que eu finalizar, a gente tem um tempo ali para algumas perguntas, tá bom? E eu estou desenvolvendo também um material referente a esse tema que depois eu vou compartilhar com vocês também, tá bom? Um PDF. Deixa eu mudar aqui o slide. Então, vamos lá. Saúde mental importa.
Vamos lá, o cérebro, ela é uma mente que ela se molda pelas experiências. Essas experiências, elas podem ser positivas ou negativas. Essas experiências traumáticas, principalmente ali na infância, né? Ela vai alterar profundamente o desenvolvimento cerebral ali da criança, né? Por isso que é importante compreender isso, tanto como profissionais, quanto como pessoas, né? Porque não é somente o profissional ali que vai atuar na saúde da pessoa, na saúde mental, mas aqueles em volta da pessoa, em volta da criança, também vai estar contribuindo para essa saúde ou não saúde mental da pessoa, né, da criança. Então vamos ao conceito, então, né, de fato, o que seria um trauma, né? Como eu vou linkar um pouco aqui com a psicanálise, o trauma ele é entendido então como uma experiência que rompe a capacidade psíquica de simbolizar as coisas. Ela vai se instalar ali como um excesso, né, um aparelho psíquico, né, que não consegue representar. Então, vai pelas simbolizações. E essas simbolizações ali para a criança podem ser marcadas no seu inconsciente, né, e vai influenciar o seu comportamento, seja ela positivo ou negativamente. Então, na fase ali dos 0 aos 6 anos de idade, é a fase mais importante de uma criança. É ali que está todo o desenvolver. Nós somos feitos de neurônios. Hoje nós temos cerca de uma fase tão 100, boa. 100 bilhões, né, de neurônios, e tudo isso é conectado no nosso corpo e na nossa mente, principalmente pela questão cerebral, né? Deixa eu passar aqui. Então, o que é um trauma? O trauma nada mais é do que uma vivência psíquica que ultrapassa a capacidade de elaboração. E aí nós temos também alguns temas na psicanálise que depois podemos trazer com vocês também mais detalhes, né? Alguns outros temas. Então, por exemplo, trauma, a gente tem o trauma físico dentro do cérebro, temos o trauma emocional, o trauma relacional, né? Que fala ali realmente de relações. E na neuropsicologia, o trauma ele é visto como um evento estressor, intenso, que ativa de forma excessiva o sistema límbico cerebral, emocional, né? E provocando ali algumas alterações funcionais no cérebro, especialmente quando, igual eu já falei, né? Quando é vivido ali na infância. Vou explicar, por exemplo, né? Como que um trauma poderia ser explicado, né? O trauma ele é como se fosse um incêndio, né? Um incêndio emocional. Pegou fogo. E o que acontece? Depois que pega o fogo, apaga o fogo, etc., ainda fica aquele resquícios ali de fuligem, né, do fogo. E isso vai ficando ali no inconsciente da pessoa, essas fuligens, né, desses traumas cerebrais. Vamos lá. Vou fazer até uma pergunta aqui. Alguém já ouviu falar que o cérebro ele tem uma neuroplasticidade? Não sei se alguém já ouviu falar. Como eu tô passando os slides, eu não tô vendo vocês, tá? Então, tá. O que seria Sim, essa... no caso... Pode falar. Se puder só me falar o nome e aí você pode continuar, porque como eu não tô vendo aqui, por conta dos slides. Oi, eu já ouvi falar que a neuroplasticidade tem algo a ver assim com uma adaptabilidade, né? A pessoa, o cérebro, ele se adapta ao que a gente recebe, digamos, de informação, algo assim. Desculpa, eu não Isso. sei explicar exatamente, mas é Uhum. como se ele se adaptasse, como se ele se moldasse, como se ele passasse a agir, né, a pensar de acordo com as informações que recebe. Algo assim, talvez? Isso, exatamente. Então, o cérebro é como se fosse um elástico, né? Vamos supor, eu tenho aqui um elástico que ainda não foi utilizado, então, se eu amarrar alguma coisa, por exemplo, uma caneta, ele vai se adaptar a essa caneta. Agora, se eu for amarrar alguma coisa maior, ele vai se esticando e vai se moldando aquilo que eu pretendo amarrar. Então, o nosso cérebro é igual, ele vai se adaptando. Só que ele também vai criando mais informações, ele tem essa plasticidade, né?
Então, o neurodesenvolvimento, né, e a janela da neuroplasticidade. Durante os primeiros anos de vida, o cérebro ele é altamente plástico. E isso significa o quê? Que ele se adapta facilmente aos estímulos, né, do ambiente que ele está. Porém, em contextos de negligência, violência, insegurança afetiva, essa plasticidade ela é usada para se adaptar ao perigo, o que pode consolidar ali, então, alguns padrões, né, de comportamento desadaptativos, né? Os primeiros 1000 dias de vida ali da pessoa, né, da criança, um período crítico para a formação da função executivas do cérebro, né, que é a regulação emocional, vínculos afetivos, e esses estímulos, né, eles podem, como eu disse, pode ser tanto positivo quanto negativo. Enquanto o carinho e aquele afeto organiza a mente, o medo, o abandono vai fazer o contrário, vai desorganizar a mente ali daquela criança, né? Deixa eu passando aqui. Eu vou falar aqui das principais áreas, por exemplo, os traumas, ele vai afetar fisicamente o nosso cérebro, né? Que seria as amígdalas cerebrais, que está relacionado então ali à hiperatividade, ao medo constante. Tem a parte do hipocampo que reduz, vai acontecer o quê? A redução de volume dele, que vai causar uma confusão entre o passado e o presente. Então, muitas das vezes a pessoa, por exemplo, ela vai causar essa confusão, né? O que seria isso? Então, por exemplo, a pessoa que perdeu alguém ali na infância, né? Teve uma perda repentina. Quando isso, na fase adulta, ela começa a relembrar inconscientemente, é como se ela perdesse essa questão. Esse medo, ele não sabe mais se ele está lá naquele passado, tendo medo daquilo, ou se é o medo agora do presente, né? E uma outra área do cérebro também que é afetada é o córtex pré-frontal, que é a questão da inibição, né? Que tem a dificuldade de autocontrole, julgamento. O que seria essa amígdala cerebral? A função dela é detectar as ameaças, né? E as amediações do medo. O trauma, então, ele pode caracterizar, então, ali uma imperatividade, né? Exemplo, né? Um exemplo clínico, né? Uma criança que reage com agressividade em uma simples mudança de rotina, isso pode ser caracterizado que foi afetado ali a amígdala cerebral dessa pessoa devido a algum trauma que ela possa ter vivenciado. E qual que seria ali a função do hipocampo, né? A função dele é codificar, né? É uma codificação da memória e orientação temporal. Ou seja, né, vai falar da dificuldade de distinguir presente, passado, aqueles flashback, relevâncias, né, que a pessoa vai ali tomar uma decisão. E o córtex pré-frontal. A função dele nada mais é do que o planejamento, o controle, inibitório, julgamento, né? E isso também vai ter essa redução, né, dessa atividade do córtex pré-frontal. A pessoa, então, quando ela tem essa parte do cérebro afetada, ela começa a ter, então, ali uma dificuldade emocional de empatia, por exemplo, um caso clínico, né, maior risco de comportamentos antissociais e autoagressivos, por exemplo. Né? Efeitos do trauma, então, ao longo prazo. Por exemplo, o aumento do cortisol crônico, inclusive o aumento desse cortisol crônico, né, é uma das questões também que está relacionado, por exemplo, ao desejo sexual, né, a libido. Então, quando você tem o aumento desse cortisol, esse estresse, por exemplo, crônico, né, isso também afeta a libido da pessoa, fisicamente, né? Então, tem um risco elevado de ter ali um TDAH, por exemplo, uma depressão, distúrbios, seja eles de personalidade, e relações afetivas, então, ali desorganizadas, né? Então, a gente vê bastante aí no dia a dia algumas pessoas com essa desorganização, justamente por conta de traumas, e que isso também foi afetando a parte cerebral da pessoa, né? Aí a pessoa começa a ter aquelas dificuldades na escola, dificuldades sociais, de fazer novos amigos e assim por diante, né? E também tem ao longo prazo a alteração, como eu disse também, da hormonais, né? Esses traumas pode, né, não só pode, como ele acaba acontecendo em muitos casos.
A psicanálise e o trauma. Freud. O que não é simbolizado retorna como sintoma. Então, ali, para Freud, né, ele define o trauma como uma quebra da barreira de proteção do ego, um excesso de excitação que o psiquismo não consegue elaborar. Então, ele sugere, então, ali que aquele compulsivo retorno do trauma, ou seja, o sujeito ele revive inconscientemente aquela experiência, repetindo em sonhos e repetindo em comportamentos ou até mesmo em sintomas. O Winnicott fala que, né, a falha ambiental acaba causando um falso self. Se eu não me engano, acho que até o Washington comentou isso na última palestra dele, né? E o Beyond Trauma sem continente, elementos beta, não pensáveis, aquelas questões que a gente faz muitas vezes sem pensar no automático. Então, ali o trauma, muito na infância, vai causar na criança, ali pode ser tanto na própria fase da infância, quanto carregando na fase adulta ali algumas neuroses traumáticas, neuroses infantis, que são aqueles conflitos internos, com falhas e aqueles ambientes precoces que deixam marcas realmente inconscientes e muito duradouras. E aí vem aquela pergunta, né? Existe cura para tudo isso? Sim, existe. Como eu disse, né? O cérebro ele é plástico, né? Essa plasticidade. Então, conforme o sujeito faz ali a psicoterapia, tem um vínculo seguro com pessoas ao seu redor, né? Seja por MDR ou TCC, neuropsicologia, psicanálise. Então, essas novas experiências vão ressignificar aqueles traumas vivenciados. E para isso, de fato, a pessoa tem que estar aberta a querer essa mudança, né? Então, como eu disse, tem todo esse tipo de terapia, esse suporte que a pessoa vai ter ao longo do tratamento. Inclusive, até vou lançar uma pergunta aqui. Hoje alguém aqui faz terapia ou já fez no passado? Acho que alguém levantou a mão aí. Eu já fiz psicanálise durante uns 8 anos e já fiz também outros tipos de terapia, tipo constelação familiar e outras terapias mais integrativas também. Mas a psicanálise eu já fui paciente durante uns 8 a 9 anos. Entendi. E você... Pode falar. Ah, opa, uma internacional hoje. Pois é. Entendi. Então você fez durante 8 anos. Isso, fiz 8 anos. E você poderia me dizer assim, por exemplo, algo que você tinha medo ou não tem mais devido ao tempo de tratamento que você teve? Assim, Uhum, hoje eu vejo, assim, porque eu já caminhei um pouquinho, né, mas uhum, assim, hoje eu vejo que a psicanálise, ela foi muito bom para mim, assim, a gente acaba conversando sobre várias questões, sonhos, acaba sabendo interpretar, mas hoje, assim, eu tenho um grupo, onde a gente estuda física quântica e são basicamente profissionais da área de psicologia, terapias uhum, integrativas, e eu vejo, assim, que foi um tempo meio demorado que eu fiquei lá. Hoje eu acredito que tenhamos mais outros métodos terapêuticos que têm uma eficácia um pouco mais rápida do que a psicanálise. São diferentes abordagens, mas que eu acredito, assim, foi muito bom para mim naquele momento, mas nesse momento eu ainda faço um acompanhamento, toda semana eu tenho uhum, uma psicóloga que me acompanha, só que ela era psicanalista, não era minha psicala ela não foi minha psicanalista, mas ela uhum, ela
trabalhou 35 anos como psicanalista e ela foi para essas abordagens mais integrativas agora, mais quânticas e onde a gente tem uma eficácia um pouco maior. Entendi. Ok. É assim, a minha opinião, tá? Assim, não é uma Não, verdade tranquilo. absoluta, mas é o que eu penso, Uhum. dessa d da sabendo o que é a Uhum. psicanálise, o que é a psicoterapia e o que é hoje a vivência de traumas também. E hoje eu estudo tanto com psicólogas que eu, resolvi fazer também, além da arquitetura que eu trabalho, hoje eu também tenho a formação em constelação familiar também, que eu fiz para mim mesma, sabe? Aham, entendi. Mas você fez pra você e você não atua, é isso? Oi? Não entendi. Você fez pra Atuo. você, Eu mas você eu não co atua. eu comecei a atuar agora também, só que uma vez por semana só. Ah, tá, entendi, entendi. Que bom. E É algo que me completa. Eu acho que uhum. eu me sinto, mais completa. Não tem nada a ver com arquitetura, mas é algo que o ser humano é algo que eu gosto de colocar minha atenção, sabe. Sempre gostei tanto na arquitetura quanto na parte terapêutica também. E hoje eu tô atuando desde novembro do ano passado. Entendi. Acho que alguém levantou a mão aqui também, pelo que eu escutei. Olá, boa noite, tudo bem, gente? Muito obrigado. Como é gostoso a gente poder ouvir justamente isso que o mundo da terapia, da saúde mental em si, ela propõe, que é essa diversidade, que algumas coisas que servem para mim num determinado momento e depois ela vai ser complementada com outras. E às vezes a gente precisa sempre lembrar que ah, não se trata de apenas a psicanálise ou a psicologia ou a constelação ou a gente pode mesclar muitas coisas, porque são tantas coisas que acontecem com a gente ao mesmo tempo e dependendo do que a gente está vivenciando, de fato, se fosse o movimento da psicanálise freudiana, vamos lá, deitar no divã, falar, né, de uma forma completamente sem um roteiro, no mundo que está tão rápido acontecendo, exigindo praticidade, a gente ficaria ali se sentindo talvez com mais problemas na medida que o tempo fosse escoando ali diante de uma demanda que a gente tem. E, de fato, tem horas que a gente precisa ter, por exemplo, o Tiago Kaufmann, ele é grafólogo, né? E dentro da grafologia, o que é muito gostoso é você ver uma pessoa que chega para você e fala, olha, você que você é psicanalista de formação, mas eu quero um combo. Eu quero que você me olhe por todas as formas possíveis, integrativas, complementares, psicologia, a visão de uma forma muito mais ampla. E é com isso que você enriquece ali esse esse tempo dentro da terapia. Porque na grafologia, por exemplo, quando chegou um rapaz para mim aqui, ele dizendo, olha, me falaram que eu sou procrastinador, que eu sou não sei o quê, e tralalá. E dentro de uma letra, por exemplo, vou mostrar aqui uma letra, essa daqui. A pessoa escreveu e em seguida ela assinou. Ela não deixou sequer um espaço. Quando ela faz isto, eu já sei que essa pessoa não é procrastinadora. Se ela deixou de fazer algo, demorou de fazer algo, é porque tem um alerta na cabeça dela dizendo: olha, está faltando algum elemento de base para aquela outra coisa que preciso fazer. E no mundo de coisificações, a gente precisa dar nome para a gente poder entender, identificar realmente o nosso momento, o que se está pedindo, quais são os nossos recursos, e daí vai. Por isso que uma terapia é muito mais ampla. Hoje, nós não estamos numa era que a gente pode se dar ao luxo de deitar apenas no divã e ficar lá divagando. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que querem
E ela tem um poder assim enorme, a psicanálise, para isso, mas não é para todo momento, e talvez também não seja para todas as pessoas, né? É uma interação dentro da psicoterapia, até a psicoterapia breve, ela é muito importante também. Mas o Thiago, ele expõe de uma forma assim, muito bacana a paixão, né? Eu sei que ele estuda muito a neurociência, tanto a grafologia, como o egograma, identificar para trazer uma diagnose melhor é tremendo. Parabéns ao Thiago, fico com muito orgulho aqui vendo esse psicanalista, terapeuta falando aí. Obrigado. Inclusive, eu queria agradecer as palavras aí da Cibele, porque ela tocou num tema muito importante, né? Hoje, como eu disse para vocês, como o cérebro ele é plástico, né? Tem essa plasticidade, é importante reconhecer que cada um tem ali a metodologia de como vai aprender, como que vai atuar para cada tipo de paciente, porque todos os pacientes não são iguais, né? Então, cada um ali a gente tem que seguir. Por exemplo, eu sigo com a grafoterapia, que é a terapia através da grafologia, né? Outros é psicanálise pura, freudiana, que ali a pessoa consegue se entrar em análise, e outro eu vou mais pela psicoterapia, por exemplo, né? Então, essa diversidade, justamente porque o cérebro é plástico, não é todos iguais. Cada um tem ali, por mais que a gente tenha a finosomia parecida, né, o comportamento ali, a maneira de como os seus neurônios foram ligados, né? Isso faz a gente único. Acho que alguém levantou a mão ali. Ou foi impressão minha? Massagem, massoterapia, né? Também tem. Muito bom. Eu acho que também tem a situação que o Washington, né, Dr. Washington, ele levantou a mão para falar e manteve. Não sei se ele quer falar um pouco mais, não tem problema nenhum. É só porque o Thiago ali também não se confundir, né? Mas está tudo bem, todos bem-vindos, né, para falar. Ok. Eu, na verdade, sabia que tinha que tirar a mãozinha dali. Eu só tinha colocado naquela hora e deixei, Gabi. Tiago, nosso cérebro tem essa plasticidade, né? Mas eu sou quinta série, então eu lembrei da música dos Mamonas Assassinas e eu não sou o único. Boa. Deixa eu voltar aqui para o chat. Não sei se estão escrevendo ou se estão levantando a mão aqui. Meg Andrade, né? A pessoa tem que se sentir livre para seguir em frente. Boa, sim. Tem que se sentir bem confortável com aquilo que de fato ela consegue captar a informação, né? Manejo de traumas, né? Cibele também tem. Ok. E aí, eu acho que é algo até interessante, né? Falando um pouco, né, de ser da cidade humana, né? Eu acho que é muita gente divulgar os caminhos para o autocuidado e o cuidado do outro, como terapia, grupos terapêuticos, aí as atividades física também é importante, né? Atividade física ela também é importante, a meditação, o arte, exercício físico, a psicorreeducação também, e participar ali de alguns grupos de apoio. Hoje a gente estamos aqui numa sociedade, né, tentando fazer ali, né, uma cidade mais humanizada e tecnológica, né? Eu acho que por esse caminho aqui eu também queria entender de vocês como que vocês têm feito para divulgar essa questão humana, o caminho de autocuidado. Eu gostaria de falar. Nós concordamos plenamente com essas colocações e temos também consciência da importância da primeira infância. E, para isso, nós estamos desenvolvendo já um projeto, e esse projeto é importantíssimo, porque ele tem como base a neuropsicologia educacional. Essa neuropsicologia educacional
começa, inclusive, com material didático para a criança rastejar, engatinhar, subir e descer rampas, né? Então, isso nós vamos colocar em prática na área educacional da nova cidade. Inclusive, a papisa desse assunto no mundo todo, né? Papisa, ela tem uma disponibilidade que já testemunhou para a gente. Eu falei 2 vezes já por telefone com ela lá em Barcelona, e ela se dispôs a passar uns 3 dias a uma semana aqui conosco, para treinar o nosso professorado, os educadores da educação infantil. E isso tem data já para acontecer? Não, é a hora que a cidade estiver realmente sendo construída, já vai haver a construção de uma área para creches. E nessas creches é que vamos propor essa experiência, não é inédita no Brasil, que nós já fizemos uma experiência numa creche aqui em Franca, né, da LASEP. Foi um sucesso extraordinário. E nós temos 8 neuropsicólogas educacionais em Franca. Olha, que bênção. Eu dou um exemplo aqui. Hoje, muitos pais, não tendo consciência dessa importância de autocuidado para a criança, o que acontece? Eles compram andadores para a criança. A criança, então, não engatinha nem rasteja, entende? Não sobe e desce ladeira. Isso, então, não forma determinados caminhos neurais. E sem esses caminhos neurais básicos para a aprendizagem, posteriormente, a criança vai abandonar o ensino fundamental, às vezes até vai ao final do ensino, mas não consegue continuar, porque não tem aquela base educacional baseada na neuropsicologia educacional. Tá bom, tranquilo. Tá bom. Tiago, eu queria também complementar o seguinte, que assim como eu te falei no início, né, nós vamos construir um novo bairro. Nesse novo bairro vai morar uma população que vai se beneficiar, né, trazer o professor Elias nos fala, e o professor Elias, inclusive, está escrevendo um livro em que expõe essa nova filosofia para a vida urbana. Porém, esse bairro novo, ele vai demorar um tempo para ser construído, claro, né, mais alta tecnologia, tudo muito inovador. Porém, inicialmente, há algum tempo, a Cibele Costa, que está aqui conosco, ela citou algo sobre nós sermos uma cidade que é importante, as novas cidades, os novos bairros, eles têm que ser autossuficientes em comida, água, energia e também locomoção, né? Que a locomoção seja muito fácil. Para isso, nós já está sendo já negociado uma área onde vai ser construído esse novo bairro, e já está sendo separada uma área onde nós vamos iniciar com 4 projetos que, como se fosse assim, eu costumo falar que é um treino, digamos, onde o mais importante que nós estamos iniciando é a comissão de espiritualidade, que vai cuidar, inclusive, dessa parte da expansão de consciência. Nesse local também, nós vamos iniciar o nosso ecofood, que nós, como precisa ser autossuficiente, já vamos começar a treinar essa parte de captação de água, de alimentos. É muito lindo, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Também a parte de arte e cultura,
para que o povo seja feliz, tenha direito, né, a novamente ter acesso e possa também exercitar a sua arte, a cultura, a parte da educação, mas também os pontos, não sei se tem um que é principal, mais importante, mas assim, a situação da expansão da consciência. Porém, através da espiritualidade, buscar a expansão da educação, buscar a expansão da consciência, porém, antes tem a mudança de mentalidade e antes ainda tem o fato de cuidar dos vulneráveis, né? As pessoas, as crianças que talvez já tenham sofrido algum tipo de violência, as mulheres também, os adultos, os idosos, qualquer pessoa que esteja numa situação vulnerável, então queremos trazer para iniciar um cuidado, para que, envolvendo toda a sociedade, que isso já vai trazer uma mudança de mentalidade e também na formação dos grupos, chegarmos a uma expansão de consciência através da espiritualidade. Então, assim, nós já vamos iniciar com isso quase que imediatamente. A comissão de espiritualidade já está sendo montada para dentro de uns 6 meses já estarmos bastante ativos e que dentro, assim, até que a cidade fique pronta, quanto tempo vai demorar? 2 anos, 5 anos, 10 anos? Não se sabe. Mas é importante para nós a parte da espiritualidade e da expansão da consciência, incluindo mudança de mentalidade e cuidado com os vulneráveis, tá bom? Queria completar isso para você, e vocês são todos muito bem-vindos para que nos colabore conosco nessa parte, tá bom? Tá bom. Agora, acho que foi a Maggie também, né, que levantou a mão. Não, em relação ao autocuidado, assim, o que eu tenho feito? Nós estamos realizando vários eventos para mulheres, né? Onde a gente leva psicólogos, vários profissionais da área para ajudar. E aí, através da história da nossa vida, a gente se conecta com elas e elas conseguem também falar delas e sair daquele lugar onde elas se encontram. E a gente está tendo, assim, um bom resultado. Que bom. Importante. Uhum. Cuidados paliativos? Uhum. Entendi. Ok, então acho que a prática do autocuidado e do cuidado do outro é importante a gente espalhar igual aquelas correntes, não tem? Do Facebook, WhatsApp. Você está recebendo a mensagem, repassa mais para 5, 10, 20 amigos e por aí vai. Washington levantou a mão também. O seu áudio tá mudo. O Washington, o seu áudio tá mudo. Se você estiver Washington, falando. o seu áudio está mudo. Falei tão bonito, agora não sei para falar o que eu falei, não, gente. Ó. Vamos lá. Como que é rico a gente se desprender, ou encontrar uma pessoa que se desprenda do ensimesmamento para olhar o outro, o cuidado ao outro. Gente, isso é, eu vou dizer uma palavra assim que ela é rara. Isso é humano. Sabe? Porque eu acho que hoje nos tornamos tantas coisas menos humanos. E hoje, quando se fala da Human City, a gente está dizendo criar uma cidade humana, um pensar que coloca as pessoas em conexão com o divino, a conexão com ela mesma, um com o outro. Isso é uma tarefa que a gente tem que fazer todos os dias, ao se levantar. Sabe o toque, o abraço? Eu estava nos Estados Unidos, eu estava em Richmond. Tinha uma criança numa lanchonete, eu estava ali comendo
um sanduíche, e a criança olhou para mim e Quanto? ela fez uma brincadeirinha comigo. Ela sorriu para mim e abaixou, Traz aí que eu assino. apareceu de novo, sorriu, e acenou. A mãe daquela criança, quando viu a criança fazendo isso, se comunicando com outro ser humano, ela pegou a criança, levou pelo braço ao banheiro para corrigi-lo. Voltou e me pediu desculpa. A cultura de lá, mas a cultura, ela tem se pautado ali num excesso de segurança, por conta da insegurança, né? Ela tem se pautado, ela tem se colocado numa prisão, por excessos de perigos que a vida ela proporciona. Mas, gente, a vida ela é um descortinar, um descobrir. E a gente precisa ter, além do medo, colocar a curiosidade no lugar. Eu, por exemplo, eu entrei aqui na câmera, que eu coloquei meu rosto, a palestra do Tiago, eu não sabia quem eu ia encontrar aqui, se eram outras pessoas, é a segunda vez que eu participo aqui, que a Meg me tinha me convidado carinhosamente, né, Meg? Você com esse óculos aí lindo, né? O professor com esse sorriso todo elegante, né? Então, a gente, a Gabi com aquele cabelo, se minha filha ver, ela vai querer abraçar ela, porque a minha filha adora cabelo assim, e ouvindo a voz ali, e a delicadeza e a forma enfática da Cibele. Puxa, como é gostoso a gente ver essa pluralidade, mas a gente tem que se descobrir uma coisa, entrar aqui no meio e abraçar o outro com o olhar, abraçar com o ouvido, abraçar com a fala, respeitar o que o outro está dizendo. São pontos de vista diferentes, mas eles não podem ser meramente ignorados, eles têm que ser ouvidos, sabe? Ele tem que ser discutido. Isso enriquece a nossa vida o tempo todo. E é isso que eu tenho certeza que vocês estão fazendo, mas que a cada manhã, quando nos levantamos, que gostoso quando a gente toca um ser humano, né? Chegar assim, bater e assim na mão da pessoa, né? Fazer o pai ali, não é suficiente. Como é gostoso sentir o cheirinho da outra pessoa, sabe? Fomos criados com cheiros, com percepções, com olhares, com ouvido, com tantas coisas, com tato. É tão bom, né, Meg? Você que ainda tem o privilégio de tocar, de tirar dores, sabe? De acrescentar prazeres. Que gostoso. O Tiago emprestar o ouvido para escutar de que ele nunca conheceu. E eu sei que o Tiago ele trabalha em diversas frentes, como é que chama? Diversas frentes sociais. É tremendo. Eu vou terminar aqui porque em 4 minutos termina aqui essa sessão e eu vou estar falando aqui, não é legal. Mas, gente, tá bom, tá bom. Mas é lindo tudo isso. E todos estão de parabéns. Parabéns à iniciativa, realmente, assim, tremendo. Aí em Franca, qual era o nome do projeto? Da escola? Eu me perdi na hora. A nossa associação se chama Humanicity Association, Associação Cidade Humana. Tá. E aí em Franca teve os pilotos ali, os ensaios de escola, né? Infantil. Desculpa, eu não entendi. Repete, por favor. Aí em Franca teve alguns ensaios de escolas que vocês estavam falando, eu não entendi direitinho. Vocês fizeram? Fazer de novo. Tá. Nós fizemos uma experiência extraordinária. Uau! Utilizamos 3 neuropsicólogos. Criamos material didático próprio, sendo que não existe nada preparando a criança para aulas com neuropsicologia. Uhum. Então, foi extraordinário, valeu a pena. Explorar, né? Que gostoso. A explorar aquilo que está hoje ficando atrofiado por falta de estímulos e de oportunidades como essas. Parabéns. É verdade. Obrigado. E vejam só,
pessoas como vocês, extraordinárias assim, a Pilar também é. Vocês verificam que ela está disposta a vir aqui sem cobrar nada. Você pegar a maior autoridade no mundo do assunto, né, vai estar aqui conosco auxiliando a nossa creche. Olha, É muito bonito isso. Obrigado a todos vocês. Vocês são extraordinários também. Eu estou indo para um tá bom, atendimento. tá bom. Eu vou já migrar aqui para outra sala então, tá bom? Para não cair. Não saiu. Olá, já estamos aqui. Tá me ouvindo bem? Tá bom, tranquilo. A saudade da Patrícia, hein, Patrícia? Portugal. Isso que é acho que uma das coisas importantes, né, que a gente aprende aqui, que o maior efeito do trauma a longo prazo é justamente essa não humanização, né, da gente estar aqui debatendo sobre esses assuntos e até socialmente, embora estejamos distantes, né, estamos juntos aqui. Cortou um pouquinho, né? Que bom. A Mega eu conheci presencial no Washington também. Acho que foi o quê? O mês passado? Foi o mês passado, né? Um mês Eu também presencial. conheci a Meg lá no Washington. Foi o mês passado. Tá bom. E caminhando então aqui, né, para o final, aquilo que eu disse agora há pouco, né, o maior efeito, né, do trauma a longo prazo é justamente essa questão que a gente, nós estamos vivendo, mas seria o oposto, né, seria o distanciamento social, né. Então o maior trauma a longo prazo é justamente a gente não estarmos perto um do outro, estarmos socialmente inseridos como uma sociedade única, né. E tudo que a gente vê hoje em dia é mais a questão de individualidade do que o coletivo. E isso também acaba se tornando ali um trauma cerebral, né? Muitas pessoas preferem estar nas telas, assistindo e etc., do que estando socialmente falando com pessoas, discutindo temas importantes, né? Por exemplo, como a associação discute muitos temas aqui que eu achei incrível. Inclusive, eu fico também à disposição depois, se quiserem outros assuntos que eu traga. E não falei no começo, mas eu também tenho aí uma empresa de desenvolvimento, né, de software, sites, e caso né, a associação não tenha um site, eu me coloco à disposição para doar um site para vocês, colocarem no ar aí também, deixar visível, né, os projetos de vocês. Rita, olha isso. Cadê a Cibele para a gente falar sobre física quântica, que a gente atrai, né? Oh, meu Deus, que bom. Para colocar. Não,
Uhum. Inclusive, né, até vou voltar aqui na imagem, na primeira imagem que eu compartilhei com vocês, justamente a mente e a computação ali, porque a minha primeira formação foi na área de desenvolvimento de sistemas, né? E aí eu me apaixonei, né, por essa questão de dados informáticos, mas eu também gostava muito da questão humanizada do humano. Então foi aí que eu fui fazer a psicanálise, a grafologia, a neuropsicologia, entre outros cursos, né? Porque eu queria unir, né, esse mundo. Por mais que a gente tenha ali a máquina, a questão humana não tem outra forma da gente descrever, né? Nós devemos ser humano, né? Até a própria palavra de ser, se é ser, significa que a gente ainda não é, a gente está tentando ser humano. E caminhando então aqui para o final, deixo uma mensagem aqui para vocês refletirem, né? Traumas não definem quem somos, mas explica como reagimos. E a reação pode virar reconstrução com o suporte certo. O sintoma, o que não é simbolizado, retorna como sintoma. Traumas não tratados se repetem nas relações, nos sintomas e nos sonhos. Mas com acolhimento e intervenção adequada é possível, então, reconstruir a narrativa interna, transformando a dor em potência. Então é isso, gente. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou queira também falar algo, contribuir, tá? Fiquem à vontade. E prazer conhecê-lo, doutor Elias. Eu fiquei curioso para saber que aula que o senhor dá. O professor. Você tá no mudo. Tá no mudo. Desculpe aí, mas eu já dei muitas aulas de várias áreas aí. Eu, de vez em quando, mudo um pouco, né? Se eu quero aprender alguma coisa, eu preparo ou um curso, ou um seminário, ou uma, como é que eu poderia dizer, um livro, um artigo, e eu aprendo já comunicando aquilo que eu estou aprendendo. Que legal. Uhum. Mas você estava falando em algo importante sobre o ser humano, né? Nós precisamos realmente ser humanos, porque, do contrário, nós não fazemos jus a essa própria denominação do homem como sendo ser humano, né? Sim. E eu acho que o ser humano é um ser perfectível, como você acabou de colocar aí, ou seja, ele está buscando a perfeição, mas é claro que não é perfeito, não é? E ele é também libertável. E para ser libertável, para ter realmente alguma liberdade, ele precisa efetivamente buscar, e dentro de si mesmo, tendo o seu próprio conceito, não é? Sim. Daí a importância desse nosso trabalho ser não apenas de urbanização, não apenas de arquitetura, de engenharia, mas também o ângulo filosófico do crescimento humano. Sim. Eu adoro ver esse lado psicológico, da psicanálise, das neurociências e da física quântica, mas acho que o homem está perdendo a oportunidade de maior reflexão. E a reflexão não é nada mais do que filosofar, né? Sim. Então, o próprio conceito de homem, de cidade, de sociedade, advém, entende? Dessa busca por si próprio, né? Eu consegui viajar no mundo inteiro, graças a Deus. Falta pouquíssima coisa para conhecer, mas as viagens mais interessantes que eu consegui fazer foram dentro de mim mesmo, né? Olha, que rico. Tem Obrigado. até uma frase que eu gosto muito de Isaac Newton, né, que diz assim: o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Realmente. Mas vamos em busca desse oceano aí juntos. Obrigado mais uma vez. Eu tenho um outro compromisso agora, Tranquilo. então, infelizmente, vou ter que me afastar um pouquinho aí. Mas eu quero mais uma vez agradecer a presença e participação de todos e um agradecimento especial à Meg, ao Washington, né? Pessoas extraordinárias que a gente
admira e respeita. E, mais uma vez, os nossos agradecimentos especiais a essa sua participação. E, Obrigado. principalmente, já agradecemos antecipadamente por mais duas coisas. Primeiro, não a repetição dessa, mas uma outra palestra futuramente, e esse apoio para o nosso site, que está praticamente pronto, mas a gente precisa de alguns profissionais que possam nos ajudar mais. Tá Ok? bom. Conta comigo. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Tchau, Obrigado. tchau. Um beijo a todos aí. Tchau, tchau. Obrigado. Desculpe, mas eu tenho um compromisso, viu? Tranquilo. Tchau, tchau. Debater. Eu quero falar. A Meg, não, deixa a Meg falar. Fala aí, Meg. É que, na verdade, eu perdi a sua palestra, né, Thiago? Você me perdoe. Ah, qualquer dia eu vou presencial. É. Dar uma palestra presencial. Então, assim, eu não ouvi o que você falou sobre plasticidade, mas o que eu acho interessante é que as pessoas que eu atendo, usando a técnica da jornada da autocura, eu capto muitas as energias, né? E aí, às vezes, surge uma pessoa, vem assim nitidamente que aquela mulher foi abusada, né? Em algum, geralmente vem assim na idade de 4, 5 anos. E aí, conforme eu vou conversando com a pessoa, vem à tona o que aconteceu, né? E aí, e você acha que isso está relacionado com essa plasticidade do cérebro? E, Deixa eu ver assim, se eu... Deixa eu só ver se eu os entendi a traumas pergunta. sempre deixam no organismo, no corpo da gente, essa energia? Deixa. Porque nós, por conta dos nossos neurônios, a gente somos feitos de neurônios. Não só no cérebro, como em outros órgãos também, né? Então, por exemplo, se hoje... Vou te dar um exemplo aqui de resposta de neurônio, né? Se eu te chutar, você vai sentir uma dor, certo? Só que se eu te ameaçar a sentir uma dor, se eu te ameaçar a chutar você, teoricamente, qual que vai ser a sua resposta? Se recuar, porque você já sabe qual que é aquela dor daquele chute, entendeu? Porque isso é uma memória cerebral dos neurônios. É uma memória do neurônio. Então, isso sim afeta também a parte física da pessoa, né? A parte de músculos, parte de órgãos, tudo isso está relacionado. Inclusive, tem um estudo que já é praticamente comprovado que diz que o nosso intestino também tem neurônios, né, e sente a mesma coisa que o coração também tem, e assim por diante, por conta disso. Nós somos todas essas conexões, né? Ficou mudo, Meg. Ficou mudo. E no caso, assim, porque às vezes, além de eu captar energia, eu vejo as imagens. Uma garota mesmo, ela, aos 15, ela estava com 15 anos e ela foi abusada assim, próximo de um rio. E aí eu via ela sentada, encostada na árvore e com a cabeça baixa. E aí eu perguntei para ela assim, você já foi num lugar assim, onde tem as árvores dessa forma, o rio, e você estava sentada, encostada numa árvore, e você estava muito triste. O que aconteceu? Aí ela contou que ela tinha sido abusada naquele lugar. Então, até as imagens ficam gravadas, e como assim eu consigo essa conexão? Eu estou assim, descobrindo isso, sabe? Buscando respostas. Entendi. Isso é muito praticado ali também. Eu não conheço a fundo, mas já vi por cima a questão do reiki, né? Eu sou reikiana, mas eu não atuo. Você não atua? Não. Entendi. Então, assim, essa questão é por que isso pode acontecer, né?
justamente a questão da imagem e também tem as suas próprias questões de criatividade, de imaginação, entende? Então há essa conexão entre vocês. Entendi. E acho que foi a Gabi que tinha levantado a mão também, né? Isso. Obrigada. Nada, disponha. Sim, então, Tiago, eu queria só, assim, não sabia que o pessoal tinha mais perguntas, né? Ia te falar, aproveitar a ausência do professor Elias, que o professor Elias fala sempre que não gosta de elogiar as pessoas quando elas estão presentes, né? Então, eu ia usar mesmo a fala dele, aproveitar que ele saiu, inclusive justificar para você que já há bastante tempo, há anos, o professor Elias tem umas reuniões sobre espiritualidade às quintas-feiras, às 20 horas, na casa dele, na qual, inclusive, participam a Anitta, a Mara, que estavam aqui conosco. E você perguntou o que o professor Elias dá aula, né? O professor Elias, ele é quando eu vou explicar para as pessoas quem é o professor Elias, eu falo que ele é uma soma do mestre dos magos com o professor Xavier e o mestre Splinter, sabe? Sabe os três lá? Ele é uma mistura dos três. Ele é uma pessoa assim sensacional, com assim uma capacidade incrível de ensinar, de se relacionar, de aprender também, como ele falou. E eu estou te falando tudo isso porque assim nós estamos muito agradecidos, porque como eu já te falei, nós somos tudo isso, mas apenas a sociedade civil, que nunca é ouvida, que nunca tem, né, a oportunidade de se expressar, de se colocar numa posição de decisão, né, sempre tomam decisões por nós, e o professor Elias tem agora essa política de desenvolvimento já elaborada, né, já em livro, e ele está dando a nós a oportunidade de colocá-la em prática. Claro, né, igual ele falou dessa a Pilar, que é a papisa dessa parte psicopedagoga, né, para as crianças, que vai fazer parte do nosso conselho técnico científico, então ele conhece muitas pessoas, mas assim, é o que costumamos falar aqui, né, somos todos importantes, eu sempre falo, né, a Cibele Costa é a pessoa que vai planejar, desenhar a nossa cidade, mas todos nós vamos colocar o nosso grãozinho de areia, então desde o pedreiro, o pintor, o engenheiro, o arquiteto, somos todos assim super importantes, como o professor Elias falou mesmo. E para você estava falando sobre filosofia, né? O professor Elias ele dá aula sobre história da filosofia e filosofia da história. Olha, que legal. Isso é uma das formações dele. Ele é formado em direito, é formado em psicologia, ele tem várias formações assim. E essa inquietude que nós temos há bastante tempo, né, que agora vamos ter oportunidade de colocar em prática aqui na Rio Mini, o professor Elias tem desde criança. Então, assim, agora ele tem 82 anos, fez aniversário esses dias, e então, assim, ele está 70, Quando que ele fez? 75 anos. Quando que ele fez Desculpa. aniversário? Fez dia 5 de maio. Dia 5 de maio. É que eu sou do dia 15 de maio. Ah, é? Que ele é taurino, mais um taurino na nossa vida. Rita, olha aí, Rita. E é isso, assim, eu estou falando isso para você porque a Meg chegou de forma sensacional, trouxe o Washington agora com a sua chegada. Eu espero muito, muito que a nossa associação toque o coração de vocês. Nós não temos a capacidade técnica, nós não somos especialistas no assunto, não temos a ciência, né, a neurociência, a parte do estudo, mas assim somos uma associação que tem muita vontade, uma inquietude muito grande, como o Washington, até a hora que o Washington estava falando, eu achei que ele já sabia, assim, que ele tinha decorado que somos Human City, que por isso ele estava falando de ser humano, e viu-se que não, né? Então percebe-se assim que existe uma harmonia, assim, né? Um reto pensar entre nós todos e que possamos assim realmente unir forças, tá bom? Com relação ao site também, eu gosto muito de aproveitar as oportunidades, né? Não sei se você tem um compromisso agora, mas é igual eu falo, a gente deixa para se falar depois, e depois na correria do dia acaba não falando, né? Nos dias. Mas com relação ao site, nós somos gente que faz, sabe? Precisa fazer alguma coisa, a Rita aí, essa menina aí que você está vendo, que te convidou, ela é polivalente e polivalente urgente. Você pede uma coisa para ela hoje, amanhã está pronto, sabe?
E Uhum. lá atrás, em dezembro, janeiro, assim, acho que em dezembro, falamos assim, precisamos de um site. Aí, nossa, agora a gente precisa de um site, como que a gente vai fazer para poder buscar? Porque a sociedade ainda está um pouco reticente, sabe? Fica assim, o quê? Mas como? Vai construir um bairro, mas como? Vai, sabe, assim, não acredita nas próprias capacidades. E sabemos que o povo, né, o povo unido jamais será vencido, a união do povo, né, pode, a voz do Uhum. povo é a voz de Deus, então sabemos de tudo isso. E aí a Rita fez um site para a gente, né? E ela me permitiu aí opinar, falar, dar alguns palpites. É um site de apresentação, certo? Não é um Uhum. site como não temos ainda, como estamos ainda no momento de formação, então não temos assim, expor, vai ter um encontro, ou teve um encontro, notícias, né? Então, por enquanto, nós estamos propagando aí as informações sobre a nossa associação, porque o objetivo é atrair novos associados, atrair investidores, atrair colaboradores, atrair voluntários, atrair pessoas que possam colaborar. Então, nosso site é um site de apresentação. Muito Uhum. obrigada desde já por se colocar à disposição para dar uma olhada. A Rita vai falar com você e a gente está aberto aí ao seu profissionalismo para Tá colocar em bom, prática o que está dentro do nosso coração, tá bom? tá bom. Obrigada. Fico à disposição. Obrigado aí pela oportunidade de falar durante esse tempo. E pode falar. Ah, tem? Então pode ir. Bora. Uhum. Uhum. Tá. Situações difíceis, né? Primeiramente, eu percebi pelo modo que você tratou ele no início, ele é um modo muito positivo. Você incentiva ele. Você não apaga aquele brilho que ele tem, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, o que que é um trauma para a criança? A criança ela tem um trauma, sei lá, se você tirar uma borracha dela, pode ser que para a criança seja um trauma, por exemplo, né? Então, por exemplo, no início que a gente começou a conversar, você incentivou, ele falou, ele queria explicar o que que seria associação, né? Isso já é um ponto positivo de que você não está criando uma criança traumática. Por quê? Porque se você fosse fazer ao contrário, sabe aquelas mães assim, olha, sai daqui, eu estou em reunião agora, isso poderia ser ali um trauma para ele. Então, a gente incentivar as pessoas, isso já é um fator importante para a gente não criar pessoas traumáticas, né? Vamos dizer assim, para ter aquelas neuroses da infância. Então, mas você fez correto, porque a criança ela é puruíde, tudo para ela é tudo que dá prazer, ela vai querer. Só que você incentivou, mas também impôs ali um limite. E tá ok, é isso. É isso aí. Sibeli levantou a mão, né? Oi, Tiago, tudo bem? Só quero Beleza. agradecer a sua disponibilidade. O seu conteúdo é extremamente importante para nós que lidamos com pessoas, né? E a Uhum, cidade que a gente vai construir, ela é um reflexo de um novo homem que está que tá surgindo, que está evoluindo. uhum, Então, essa questão desse olhar para os momentos traumáticos, porque a gente vem de sociedades, né? A nossa história é uma história de muitas guerras, de muita luta, de muita dificuldade, e a gente hoje tem condição de olhar para esse homem, para esse ser humano, de uma maneira mais ampla, mais aberta, uhum, mais amorosa, mais acolhedora. E a nossa cidade, ela fisicamente, ela deve demonstrar tudo isso nas entrelinhas, em cada cantinho da cidade. Esse novo olhar, essa nova cidade para esse novo homem que hoje já está um pouquinho mais evoluído do que antes. Então, eu acho que assim, a gente uhum, já consegue ver a diferença de hoje para 10 anos atrás, por exemplo. Né? Assim, o uhum, homem pós-pandemia, ele buscou muita coisa,
né? Então, foi algo que eu vejo como uma coisa muito valiosa para nós. Então, o seu olhar, o seu conteúdo, ele é muito relevante para todos nós aqui que estamos trabalhando em conjunto, né? Uhum. O espaço físico, ele só é uma somatória e ele tem que abraçar esse novo homem. E é esse olhar com com esses pequenos detalhes que a gente, num conjunto aqui, está elaborando muito cuidadosamente, para essa cidade ela ser o, vamos dizer assim, a sede desse novo homem, desse novo Uhum. ser humano que está vindo, né? Porque as novas Uhum. gerações elas estão vindo e a nossa geração que já tem um tempinho percorrido, ela já está se abrindo para esse novo homem, tá? Então eu quero só Uhum. agradecer a Rita, a Gabi, seu Elias, e agradecer você, Tiago, porque você Disponha. contribuiu bastante conosco, viu? Disponha. Obrigada. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Uhum. Uhum. Disponha. Uma satisfação estar aqui com vocês. E quando a edição do meu livro estiver toda pronta, eu encaminho para cada um. Tá bom? Obrigado a todos também. Obrigado. Boa Obrigado. noite, boa Ô, noite. caso a Cibele queira ficar, eu não sei como é que ela está com o tempo dela aí, para falar algo também sobre o site, dar alguma Uhum. opinião.